Amém. Louvo a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, pastor Isaac Ribeiro. Estou muito feliz por estar aqui, gostando muito de estar junto com os irmãos, com os obreiros. Louvo a Deus pela vida de cada um. Livro de 2 Reis, capítulo 6, é um texto bastante conhecido. Eu quero continuar na temática do culto nessa noite, porque quem já encontrou o verdadeiro tesouro, todas as percas na vida até hoje, fica pequena demais perto do tesouro que nós já encontramos. Amém? Então nós vamos trabalhar nessa temática. Diz assim a palavra do Senhor. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que nós habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, e tomamos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar para que nós habitemos. Respondeu o profeta: ide. E disse um dos servos: para você ir ter conosco com os teus servos. E ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeiras. E sucedeu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus onde caiu. Mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou uma madeira e lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse ao jovem: levanta, estende a mão, e o tomou. Amém? Até aqui. Queridos, nós estamos nessa noite diante de um texto bastante conhecido, aonde diz a respeito de um profeta que sucedeu Elias, um profeta Eliseu. Eu preciso contextualizar o texto para que nós venhamos entender a respeito dessa escola de profetas, ou a casa dos filhos dos profetas. Eram jovens que eram ensinados e doutrinados por profeta. Mas eu e você sabemos que, na verdade, quem começou essa escola de profetas foi Samuel. E quem conhece a história de Samuel sabe que a mãe de Samuel, ela era uma mulher estéril, que se chamava Ana. E o marido dela se chamava Eucana. E tinha uma outra esposa que era Penina. E Ana começa a viver em um cenário de humilhação. Mas a Bíblia diz que todo ano ela descia para Jerusalém, para Israel, para oferecer ao Senhor um culto. Isso daqui eu começo a pensar por quê? Porque essa mulher dentro de casa, ela vivia em uma situação de humilhação, porque ela era estéril. E a Bíblia diz que Deus havia fechado a madre de Ana. Ela vivia uma humilhação dioturnamente, ou mensalmente, ou anualmente, por não gerar filho. Em contraponto, a outra esposa gerava muitos filhos. O que eu acho lindo aqui é que Ana nunca deixou de descer para Jerusalém para prestar um culto a Deus. Ela não recebia em casa, mas ela descia todo ano para oferecer a Deus um culto. O que eu aprendo aqui com Ana é que, apesar das circunstâncias, não impede ela de cultuar o Deus que ela conhecia. E eu e você sabemos que naquele ano Deus vai responder o lamento, um choro, e vai entregar a ela um filho, que esse menino vai se chamar Samuel. Ela vai entregar ao templo
e ele vai ser doutrinado e cuidado pelo sacerdote. O tempo vai se passando, os outros filhos de Penina nunca se aparecem na história. Por quê? Porque zombadores não escrevem nome na história. Então nós vemos aqui que Samuel, com o passar do tempo, o sacerdote morre, os filhos de sacerdote morrem, e Samuel vai assumir a escola. E ele vai fazer um cenário onde ele vai receber as crianças de Israel. Todas as mães que conhecem a história de Samuel queriam pegar os filhos e depositar aos pés de Samuel. Porque Samuel agora foi o único homem que exerceu 3 funções ministeriais. Samuel exerceu a função de profeta, sacerdote e juiz. É lindo isso daqui, que a história diz que a escola foi um sucesso. E com o passar do tempo, Samuel vai ungir Saul, vai ungir rei, vai ungir Davi, e o tempo vai se passar e Samuel morre. Mas a Bíblia diz, no decorrer das páginas, Deus é um Deus que não deixa a história parar. Nomes e homens param. Aliás, homens param. Nome, porque Deus trabalha com o nome do homem. É o que nós aprendemos aqui em uma pregações que passou-se. Interessante que Elias vai surgir no cenário e vai pegar essa escola de profeta e continuar. E a Bíblia diz que se tivesse 1, 2 escolas de Samuel, agora já tem escolas no Rio Jordão, Gilgal, já tem 4, 5 escolas na de Jericó. Então Elias no cenário é um sucesso para os jovens, para os alunos, porque aparece agora, se Samuel era o fundador da escola, a escola foi um sucesso, mas agora nós temos Elias. Elias é um profeta que tem o poder do fogo, tem o poder do ar e tem o poder da água. Então, para os jovens, eles tinham um super-herói, aonde eles poderiam estudar, aprender e recorrer ao homem de Deus. A Bíblia é linda dizer que Elias vai doutrinar um jovem que chama-se Eliseu. E a história diz, eu e você conhecemos, que um belo dia, ao atravessar o Jordão, os céus se abrem, e Elias é levado ao céu em um redemoinho, e ele deixa uma capa para o seu servo. Eliseu vai assumir essa escola. Algumas escolas se apavoraram com a notícia de que Elias tinha sido levado ao céu. Mas o interessante é que a escola, essa do Jordão, foi a única escola que acreditava na profecia do profeta. Eles não se apavoraram, porque eles entendiam, se Elias foi levado ao céu, se ele era o homem aonde Deus manifestava, agora nós temos ainda conosco nessa escola Eliseu. E a profecia dizia que se Elias já era o super-herói, agora nós temos um homem que tem porção dobrada de Elias. Deus nunca desampara o seu povo. E as coisas que Deus faz é sempre crescente. Às vezes a nossa ótica que nos traz sensação que estamos perdendo, mas no final da mensagem nós vamos ver que não estamos perdendo nada, porque nós temos um Deus de restituição na nossa vida. Isso daqui é lindo, porque a Bíblia diz que o sucesso dessa escola está sendo tão tremendo, que agora
os alunos da escola chegam em Eliseu e diz: o lugar que nós estamos é pequeno demais, é estreito demais. Nota-se que no texto, quem começa dizendo que o lugar é estreito não é o líder, são os alunos, não é o mestre, é os liderados. Às vezes passa-se uma impressão de que o liderado está enxergando coisas que o líder não enxerga, mas isso é questão de ponto de vista. O texto me mostra isso, que os meninos, os jovens chegaram a Eliseu e disseram: o lugar em que nós estamos é estreito demais. Mas na cabeça do profeta, o lugar estava adequado. Mas na cabeça do aluno, o lugar está pequeno, está estreito demais. Mas na cabeça do chefe, o lugar é adequado. Porque o que vocês estão chamando de estreito, eu chamo de escola. E na verdade, a escola é passageiro, é temporário. Eu aprendo nesse texto aqui que eu e você estamos na escola de Deus. Queira eu, queira você ou não, mas estamos na escola de Deus. Só que a escola de Deus é um pouco diferente da escola secular. Porque a escola secular, nós fazemos as lições para no final do trimestre fazermos a prova, sim ou não? Sim, mas a escola de Deus é diferente. Ele permite eu e você passarmos pela prova para aprender a lição. Se na escola secular nós fazemos a lição para passar para a prova, Deus inverte, você passa pela prova para aprender a lição. Se eu passar pela prova hoje e não aprender a lição, ano que vem a mesma prova volta na minha vida. Eu não sei se os irmãos estão entendendo. O que esses jovens estão olhando aqui, que o lugar é estreito demais, mas na cabeça do chefe, na cabeça do profeta, o lugar é adequado. Vocês querem aumentar o lugar, vocês querem melhorar o lugar, mas eu olho para o lugar e eu quero melhorar a mente de vocês. É isso que o profeta está dizendo. Interessante que o texto vai decorrer, que os jovens insistem: deixa nós irmos ao Jordão, apanhar madeiras no Jordão. Pode olhar no texto, ele não conversa muito, ele diz: ide. Só ide. E os jovens talvez começaram até a andar, mas eu quero acreditar que um deles pensou e voltou. Não tem como o Senhor ir conosco? Há uma diferença grande aqui. O projeto era dos jovens. Agora eles chamam o homem de Deus para o projeto deles. O homem de Deus autoriza eles fazer. Mas esse jovem aqui não quis somente autorização. Ele volta e fala: tem como a presença do Senhor ir conosco? Nós vemos isso no Velho Testamento acontecendo com Moisés. Quando Deus diz para Moisés ir, Moisés diz: não, Moisés, eu vou enviar um anjo, vai, eu vou enviar um anjo para ir com você. Não, não, não. Eu vou se o Senhor for comigo. Existe uma diferença grande entre você chamar Deus para o seu negócio, chamar Deus para o seu projeto, ou você viver o projeto de Deus na sua vida. A diferença está aqui. Mesmo assim ele vai com os jovens. E a Bíblia diz que chegando no Jordão, eles estão apanhando madeira.
E para quem sabe, para quem conhece a história, Israel aqui tinha um problema sério com armas e ferramentas. Porque Israel havia deixado desvalorizados os ferreiros. Então Israel não tinha mais quem trabalhava no aço e quem trabalhava no ferro. Israel não deu bola para isso. E Israel começou simplesmente a pagar alguém para amolar as ferramentas. Aqui eu quero abrir um parênteses para a minha vida e para você. Não seja uma pessoa que desvaloriza os ferreiros. Não troque ferreiros por amoladores. Porque ferreiros são fabricantes de armas, fabricantes de ferramentas. Pastor, mas que arma, que ferramenta? Não estou entendendo. É quem fabrica a oração, é quem fabrica jejum, é quem sabe lutar, é quem sabe guerrear. Você não pode trocar essas pessoas por amoladores de ferramenta. Porque amoladores de ferramenta é temporário. Eles vêm, amola e vai. Os jovens aqui estão enfrentando um problema sério. E eles têm um machado. E a Bíblia diz que eles já tinham cortado madeiras. Interessante que o propósito aqui é cada um cortar uma. Talvez tinha jovens fortes. Talvez tinha obreiros fortes. Em vez de cortar uma, eu quero cortar 2, 3, 4. Mas o propósito aqui é cada um cortar uma. Às vezes surge uma ideia na minha vida e na sua vida de querer fazer além do que foi projetado. Isso é um perigo. Porque quando eu faço mais do que o meu amigo, às vezes eu vou me sentir que sou melhor. Mas o propósito é cada um corta uma madeira. Interessante que o texto continua dizendo que quando ele já tinha cortado uma madeira, já estava no chão, o machado cai-lhe. Sai do cabo e cai-lhe na água. Quando o machado cai-lhe na água, o jovem grita: ai meu Senhor. Eu aprendo muito aqui que esse jovem era um obreiro, mas um obreiro bom, porque ele não disfarça. Ele perde a ferramenta, mas dá o grito. O problema às vezes é pessoas que perdem a ferramenta e faz de conta que não perdeu, que está trabalhando, mas não está produzindo, está correndo, está fazendo, está pulando, está movimentando muito, mas não está produzindo. O que eu acho lindo aqui é que no momento em que esse jovem perdeu, ele sentiu e gritou: eu perdi a ferramenta. Só que na visão dele, ele perdeu, porque era emprestado. Mas o profeta sabia que estava registrado no livro de Deuteronômio, capítulo 19, versos 5 e 6, que quem estivesse no meio da mata, cortando uma madeira, e o machado lhe escapar do cabo, e acertar alguém, e matar alguém, e ferir alguém, essa pessoa é considerada réu, e para não ter revide, essa pessoa vai ser levada para a cidade de refúgio. O ministério desse jovem aqui corria risco de acabar. Só que ele está preocupado com o machado. Só que quando ele dá o grito que perdeu, o profeta está ali. Coisa boa é quando às vezes você perceber que perdeu alguma coisa, você ter aonde recorrer, ter aonde alguém que pode fazer. É lindo isso daqui, por quê? Porque na hora que o profeta vem,
Talvez todos os outros ficou sabendo que ele perdeu, mas na verdade quem perde machado é quem trabalha, porque quem não trabalha não perde machado, não corre risco de perder. É a mesma coisa dos talentos, não progride, mas também fica estagnado. Esse jovem aqui, ao perder a ferramenta, ele se apavora, e ele vai gritar o homem de Deus. Os outros jovens, talvez olhando para ele, disse: agora a coisa ferve, porque zombaram do profeta esses dias para trás. Ele chamou um urso e morreu 38. E agora nessa situação aqui, eles ficaram olhando. Só que quando o homem de Deus vem, o homem de Deus só pergunta: aonde caiu? Aonde caiu? Ele deve ter mostrado apavorado: caiu no Jordão. Eu perdi a ferramenta. Mas na cabeça do profeta, você não perdeu. Você teve foi um livramento. Às vezes nós perdemos certas coisas, mas na verdade não perdemos. Existe um texto que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. É uma questão de ótica, uma questão de visão. Coisa mais boa do mundo, eu repito, é quem tem um homem de Deus, é quem tem aonde recorrer. Quando esse jovem mostra para Eliseu, caiu ali no Jordão. É uma conjectura minha, talvez Eliseu olhou para o Jordão e falou: o Jordão me conhece. E eu também conheço o Jordão. Porque quando eu era aluno, o meu mestre jogou a capa, o Jordão abriu, nós passamos. Quando o meu mestre foi embora, eu precisava voltar o Jordão e eu usei a capa, o Jordão abriu. Eu conheço o Jordão e o Jordão me conhece. Você não perdeu nada. Coisa boa é ter amizade com quem tem poder sobre os Jordão da vida. Porque tudo que você às vezes caiu no Jordão de alguma forma, você tem alguém que conhece o Jordão. Quando o profeta chega, ele vai dizer: caiu ali, caiu. Ele vai pegar outra madeira. Isso daqui fala de oportunidade. Quem perde machado tem oportunidade. Quem perde machado e tem a hombridade de gritar: eu perdi, eu reconheço que sem a ferramenta eu não vivo. Sem a ferramenta eu não construo nada. Então o mérito na verdade não é de quem trabalha. Na verdade o mérito é da ferramenta. Porque aqui o texto está tratando de um machado. E na verdade o machado é a ferramenta. Mas na verdade essa ferramenta é o ferro. Só que para o ferro trabalhar precisa da madeira. Isso fala de ministério, porque ministério é a junção do fraco com o forte, porque a Bíblia diz que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então o mérito do trabalho dos trabalhadores não é do machado inteiro em si, mas é somente do ferro. E quando o profeta vai cortar a madeira, ele vai cortar a madeira e lançar em cima do Jordão. E a Bíblia diz que o ferro flutua. E ele diz para o jovem: inclina, porque a palavra Jordão significa aquele que desce. Então às vezes eu corto uma madeira, corto outro, e às vezes eu estou vendo que sou um trabalhador, que estou sendo útil, agora mesmo eu começo a me achar. Só que de vez em quando eu tenho que chegar no Jordão, e no Jordão para adquirir eu tenho que abaixar. Isso é escola de Deus. Nós precisamos ter uma consciência
de atuar e de trabalhar na escola de Deus e aprender com Ele. Ele está dizendo para mim e para você aqui nessa noite: se você acha que perdeu uma ferramenta para trás, é tempo de você levantar as mãos, abaixar a cabeça e gritar para que Ele venha te restituir na sua mão a sua ferramenta. Porque ninguém consegue viver por muito tempo camuflando. Ninguém consegue camuflar o dia inteiro e depois à noite deitar a cabeça no travesseiro. Que jeito! Que jeito que nós vamos viver dentro de nós mesmos. Coisa boa é andar com Deus, como nós cantamos aqui, que eu e você descobrimos o verdadeiro tesouro. Na verdade, o verdadeiro tesouro é aquele que tem o domínio sobre o Jordão da minha vida e da sua vida. Ele tem o domínio sobre o Jordão. Ele pode fazer flutuar o ferro qualquer hora. Cortar madeira é comigo e com você, mas fazer flutuar ferramenta é somente com o Deus de Israel. Nós precisamos ter essa consciência de que nós somos portadores dessa ferramenta. Nós não somos donos. Ela é simplesmente emprestada. A biografia desse profeta, a maioria dos sinais e dos milagres, parece que ele vai trabalhar com a sua missão em cima do que ele vive. Porque ele sabe que tem uma ferramenta que não veio dele, que veio de Elias. E a que veio de Elias não veio de Elias, veio de Samuel, veio de outro, veio de outro, veio de outro. Por quê? Porque a ferramenta vem do dono do Jordão. Que eu e você venhamos aprender a ouvir o dono do Jordão. Que eu e você venhamos saber gritar: ai meu Senhor, não vai para Facebook, internet, saiba buscar a Deus e gritar o dono do Jordão na sua vida.